Seja bem-vindo ao podcast A Mesa. Aqui, como quem se senta à mesa, com atenção e presença, a proposta é simples: pensarmos juntos, refletirmos sobre o mundo, sobre o que acreditamos, sobre o que fazemos com aquilo que acreditamos. O nome, A Mesa, foi escolhido porque poucas coisas são tão simbólicas quanto sentar-se à mesa. É ali que partilhamos o pão, as histórias, é onde nos sentamos para conversar. Se você tiver um tempinho, puxe sua cadeira. A nossa conversa começa agora. Nesse primeiro episódio, eu não poderia deixar de expressar a tamanha empolgação que eu sinto com o início desse novo projeto. Eu sei, ele é um pouco ambicioso, mas a minha intenção aqui não é ditar regras, não é impor verdades. Muito pelo contrário, é criar um espaço de conversa, um lugar onde possamos refletir juntos e também encontrar algumas respostas para as perguntas que irão surgir ao longo do caminho. Eu espero que você se sinta sentado à mesa comigo, como se estivéssemos mesmo conversando olho no olho, e que do outro lado você tem espaço para ser ouvido e também para falar. Então, por favor, se tiver algo para contribuir, não deixe de comentar. Siga o podcast e, se possível, o classifique. Isso ajuda muito para que outras pessoas encontrem este espaço e para que eu possa trazer cada vez mais reflexões para a nossa conversa. O tema que nos reúne hoje é a autenticidade. Embora não seja um tema novo, é um tema que atravessa séculos e vem se tornando urgente em nossos dias. E por que eu digo que é urgente? Porque a autenticidade hoje virou mercadoria, virou peça de um espetáculo. O nosso ser virou parte de um espetáculo. A autenticidade virou uma mercadoria, uma ferramenta a serviço dessa cultura do espetáculo, onde, sem percebermos, começamos a vender a nós mesmos. Mas não como somos de verdade. Vendemos uma imagem fabricada, criada para atender às expectativas do mundo. Pense comigo, quando foi que ser autêntico virou uma obrigação? Quando foi que a espontaneidade virou performance? Vivemos num mundo de hiperexposição, um tempo onde tudo o que sentimos, o que pensamos, o que desejamos, precisa ser mostrado, precisa ser exibido. Estamos vivendo o espetáculo da vida cotidiana. Estamos o tempo todo encenando. Vivemos num tempo em que a autenticidade virou marketing pessoal. Nunca se ouviu tanto o jargão marca pessoal. Você precisa ser mais autêntico, as pessoas falam. Mas a autenticidade virou ferramenta de convencimento, arma para ganhar simpatia, para ganhar audiência, para conquistar a atenção de todos. E não para por aí. Hoje, não basta apenas ser. Você precisa construir uma narrativa sobre si mesmo. Uma narrativa que agrade, que venda, que inspire, que emocione. Uma narrativa que nem sempre é verdadeira, mas que precisa parecer verdadeira. Será que sempre foi assim? Kierkegaard, um pensador do século XIX, já alertava para a perda do eu. Quando falamos de autenticidade, não estamos falando de um capricho moderno. Não. Falamos de algo que é essencialmente humano. Algo ligado
a nossa consciência mais profunda. E ao contrário do que o mundo mostra, ser autêntico, que ser autêntico é ser exaltado, é ser adorado, a autenticidade real é outra coisa. A autenticidade verdadeira é viver em primeira pessoa, é recusar-se a ser apenas uma engrenagem de uma sociedade de massa. E eu vou dizer sem floreio nenhum. Não, você não será aplaudido por ser autêntico. Você não será adorado. Não será ovacionado. O verdadeiro desespero humano, para o próprio Kierkegaard, não era o fracasso, não era a dor, mas sim viver tentando ser aquilo que não se é, viver à sombra de si mesmo. Colecionar aplausos enquanto por dentro, pouco a pouco, o eu se desintegra. Ser autêntico para ele era escolher a si mesmo, abandonar a estética do prazer, a estética da aprovação. Assumir o risco de ser quem se é, mesmo quando isso custasse muito caro. Ser autêntico é ter a consciência diante do absoluto, de algo que é maior que nós mesmos, não diante da multidão. Essa escolha não traz adoração, ela traz solidão, ela traz desespero. Até Cristo, que foi o mais autêntico dos homens, não foi aplaudido pelo mundo. O filósofo coreano Byung-Chul Han, que é um filósofo mais recente e que analisa o nosso tempo com uma precisão um pouco maior, ele afirma que nós vivemos no excesso de positividade, no excesso de não coisas, no excesso de imagens e de expectativas. Nós somos empurrados a todo tempo a viver em uma cultura de espetáculo, para mostrar algo, mostrar quem somos, mostrar o que sentimos, mostrar o que conquistamos, mostrar o quanto somos bons, mostrar o quanto a nossa vida é perfeita. Nós somos o principal capital da sociedade. Mas, nesse ritmo frenético, cada vez menos nós temos tempo de fato para cultivar o nosso eu, para cultivar quem nós realmente somos, para nos tornarmos essencialmente autênticos. Essa necessidade de mostrar engole a necessidade de existir. O espetáculo engole a essência. Vivemos para os olhos dos outros e sem perceber, nós estamos a cada dia perdendo o contato com a nossa própria alma. No Lumen, nós estamos lendo um livro que retrata com precisão essa crise da identidade, porque hoje nós vivemos em uma crise de identidade generalizada. Nenhum e 100 mil, do Luigi Pirandello. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o Lumen, eu vou deixar o link aqui do clube para você conhecê-lo. No romance de Pirandello, o personagem Vitangelo Moscarda, ele descobre que as pessoas o veem de maneiras diferentes da que ele acreditava ser. Essa revelação, aparentemente pequena, traz para ele uma enorme perturbação. Ele se revolta contra todas as imagens que os outros projetam sobre ele. Ele quer destruir todas elas.
Ele quer destruir até a imagem que ele mesmo faz de si. O Vitangelo, ele quer viver de forma pura, sem máscaras, sem definições, sem rótulos. Mas, no final, ele acaba destruindo também o próprio eu. Porque ao tentar se desvencilhar de todas essas imagens, sem encontrar um centro firme, ele se torna nenhum. Sem raiz, sem identidade, sem eixo. Essa história nos ensina algo muito profundo sobre a autenticidade. A autenticidade, ela não é uma revolta cega. Ela não é aniquilar tudo. Não é sair gritando, eu sou assim, me aceitem ou me odeiem. Não. A autenticidade é ter um eixo interno. É saber quem se é, mesmo em meio a milhares de imagens projetadas. Mesmo em meio a milhares de possibilidades de ser. O próprio Pirandello diz que existe uma escolha imperativa. Nós precisamos escolher. E ao escolher, renunciar a todas as outras opções. A autenticidade é isso. É escolher um caminho, é permanecer nele com dignidade. A autenticidade não é dizer tudo o que se pensa. Não é expor todas as feridas em público, não é rasgar sua intimidade para receber aplausos. A autenticidade não é transparência sem critério. Não é confundir sinceridade com exibicionismo. A autenticidade é integridade, é coerência, é agir de acordo com o que se é, mesmo quando ninguém está olhando. É uma escolha silenciosa, não um grito desesperado de autopromoção. E claro, nós estamos aqui para questionar tudo o que precisa ser questionado. Mas, até agora, tudo indica que a autenticidade, ela se constrói por um outro caminho do que vem sendo apontado até aqui dentro da esfera cultural em que nós estamos inseridos. Cristo, um ser pleno de personalidade, que é o nosso maior exemplo, caminhou entre multidões, poderia ter sido muitos, mas escolheu ser um só. Escolheu ser autêntico e pagou o preço da sua autenticidade. Ele era um homem de uma origem humilde, ele era carpinteiro, e Isaías diz que nada o atraía. E ele tinha poderes para transformar até mesmo água em vinho, porque ele não poderia transformar a sua própria aparência para se adequar aos padrões daquele tempo. Ele poderia transformar pedras em tesouro e se tornar um homem rico. Ele poderia ter sido muitos, mas ele escolheu ser autêntico e pagou o preço de sua autenticidade. Ele pagou o preço de ter uma identidade sólida e não se desfazer dela. Hoje, no mundo de filtros, de roteiros, de estratégias, onde até a autenticidade é roteirizada, nós corremos o risco de acreditar que a aparência é a realidade. Vivemos cercado de conversas cuidadosamente fabricadas, e se nós não prestarmos atenção, acabamos achando que é assim que tem que ser. Por isso, nós precisamos das referências certas, para não nos perdermos nesse caminho de autoconhecimento. A autenticidade é parte desse caminho, é parte do caminho de quem busca conhecer a si mesmo. Nos evangelhos, a história de uma mulher pecadora. Jesus está sentado à mesa na casa de Simão, o fariseu. Uma mulher entra,
Ela é conhecida como pecadora pública. Ela se aproxima em silêncio, chora aos pés de Cristo, lava-os com suas lágrimas, unge-os com um bálsamo e seca os pés de Cristo com seus cabelos. Para todos ali, ela não era digna, ela não era autêntica, ela era desprezível. Mas Cristo reconheceu nela a autenticidade. Ela enfrentou o desprezo, ela enfrentou os olhares e a má interpretação. Ela permaneceu fiel à sua verdade e à sua identidade. Ser autêntico é esse ato de resistência. É um ato de resistir aos excessos, resistir à necessidade de aplausos, de resistir à tentação de viver para agradar. Ser autêntico é construir uma vida que reflita a nossa alma. Não um plano de marketing. É caminhar na contramão desse espetáculo. É viver com dignidade de quem sabe. É melhor ser fiel a si mesmo do que popular no mundo. É carregar a coragem de ser inteiro, mesmo que isso custe solidão, mesmo que isso custe silêncio, mesmo que isso custe incompreensão. A autenticidade não é sobre como somos vistos. É sobre quem nós permanecemos sendo quando ninguém nos vê. Quem eu sou? O que me faz ser eu quando o mundo não me vê? Quando eu estou longe dos olhos da multidão. Essa foi a reflexão de hoje. Eu agradeço profundamente a sua companhia. Espero que você também reflita sobre essas perguntas. E se quiser, deixe seu comentário. Um beijo e até a próxima conversa à mesa.